Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para dar prosseguimento ao estudo de função. Hoje estaremos falando sobre função decrescente e crescente, onde a função afim, como a gente já vem retratando em outras aulas, tudo bem? Então, eu vou passar logo para a parte do livro, para a gente não ficar com a aula tão grande, e lá eu explico melhor, perfeito? Vou mudar aqui, prontinho. Então, o título da aula está aí, função crescente e decrescente. Então, observando, eu vou sair também da frente, porque senão não tem condição da gente estar lendo aqui. Um momentinho, prontinho. Ótimo. Então, deixa eu passar aqui para o livro. Observando o gráfico da função f, essa função aqui, deixa eu pegar aqui uma canetinha para ficar tudo explicadinho. A função f é essa, tudo bem? Então, podemos notar, acompanha comigo na página 134. Podemos notar que se os valores de x aumentam, os valores correspondentes de y também aumentam. Assim, dizemos que a função é crescente. Como assim, professor? Eu já falei para vocês, na aula anterior, que a gente pode atribuir valores para x e achar y, não é assim? Então, cada vez mais que eu vou colocando valores para x maiores, o y vai ficando com valores maiores também, certo? E isso caracteriza uma função crescente. Uma função crescente, toda vez que eu colocar valores maiores para x, escolher, vamos supor, eu coloco menos 2, menos 1, 0, 1, 2, o comportamento de y, que vai ser a imagem, vai ser valores também maiores. Nós vamos descobrindo valores maiores. No exemplo aqui, quando eu coloco menos 1, eu tenho menos 5 para y. Quando eu coloco 0, que é maior que menos 1, para x, eu obtenho menos 2 para y, mostrando também que há um crescimento no valor de y. Então, isso demonstra uma função crescente. Outra coisa que a gente pode observar é que a reta passa, a maior parte da reta passa no primeiro quadrante. Lembra disso aqui lá, o que é primeiro quadrante? Se você está aprendendo no 7º ano, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, ótimo, e quarto quadrante. A gente tem aqui essas representações. Toda vez que a reta corta o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, você está vendo aqui, mas ela está passando um pedacinho no quarto. Não, a menor parte dela está passando no quarto, mas a maior parte dela está no terceiro e no primeiro quadrante. Isso é uma característica de uma função crescente. Quando o gráfico está apontado, passando no primeiro e no terceiro, vocês podem saber que isso é uma função crescente. Outra coisa que também vai demarcar que é uma função crescente é o sinal do coeficiente angular. Lembra quem é o coeficiente angular? Eu falei que a lei de formação da função afim é esta, f de x, lembra, eu falei isso na aula anterior, é igual a x mais b, onde b é, na verdade, nossa termo independente. Esse azinho que simboliza o coeficiente angular. Se ele é positivo, tem certeza que a nossa função é crescente. Perfeito? Agora que nós estudamos como é o comportamento de uma função crescente, vamos entender como é de uma função decrescente. Uma função decrescente, aí continuamos na página 134, olha para você ver que só olhando a reta G, porque essa função é G, olhando só a reta G, você observa que agora ela está passando no segundo quadrante e no quarto quadrante. Tem uma pequena parte passando no primeiro, mas isso não importa. A maior parte dela está tanto no segundo quanto no quarto quadrante. E isso caracteriza uma função decrescente. Outra coisa que dá para a gente identificar que uma função é decrescente é o coeficiente
angular. Olha para você ver, ele é negativo. Toda vez que o coeficiente negativo, coeficiente angular negativo, a função é decrescente, né? Então, eu olhando o gráfico, eu já tenho como saber que a função é decrescente, né? Eu olhando aqui para o coeficiente angular da função g, eu já observo que ele é negativo. E outra coisa também que tem como eu caracterizar que aquela função é decrescente. Olha, à medida que eu aumento os valores de x, os valores de y vai diminuindo. Tá vendo? Eu botei menos 1, deu 3. Botei 0, deu 1. Botei 2, deu menos 3. Então, à medida que eu aumento os valores de x, os valores de y vão sendo cada vez menores. E isso que caracteriza uma função decrescente. Você observa que é totalmente o oposto da função crescente. Quando eu atribuo valores para x cada vez maiores, eu acho valores para y cada vez maiores. Aqui na função decrescente é o oposto. Cada vez que eu coloco valores maiores para x, os valores menores vão sendo adquiridos para y. Então, isso é uma função decrescente. Então, a gente percebeu aí, né, que tem alguns tópicos que a gente, ou melhor, algumas características que a gente pode observar na função que a gente acha quem é crescente e quem é decrescente. Então, aqui é a lei de formação da função afim, né? Aqui é o coeficiente angular e aqui o b é o termo independente, a variável, né? Pronto. A gente sabe que a não pode ser zero, porque se for zero a gente não tem uma função, né? A gente precisa ter uma variável para ter uma função, certo? Então, na função crescente, quando aumenta os valores de x, eu já falei isso, os valores de y vão sendo cada vez maiores. Na decrescente, né, a medida a pode ser menor que zero, e à medida que eu aumento os valores de x, os valores de y vão ficando cada vez menores. Então, pessoal, agora ficou fácil nossa compreensão. A gente percebeu que para a gente classificar que aquela função ou é crescente ou é decrescente, ou eu olho para a função, o coeficiente angular, né, eu olho lá se ele é positivo ou negativo. Se ele é positivo, função crescente. Se ele é negativo, função decrescente. Eu também posso fazer o estudo do gráfico. Se o gráfico corta, suas maiores partes está alinhada para o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, isso mostra que é uma função crescente. Se está o oposto, segundo quadrante e quarto quadrante, isso é uma função decrescente. Também posso olhar naquela tabelinha onde a gente atribui valores para x. Se eu colocar valores para x cada vez maiores e o comportamento ou os resultados que eu obtenho são y menores, isso é uma função decrescente. Se tanto x aumenta quanto y aumenta, isso é uma função decrescente. Crescente, desculpa. Então, ficou muito, mas muito fácil a gente saber quem é crescente e quem é decrescente. Vamos olhar aqui uma questãozinha para que a gente possa também fazer nosso treinamento. Vou sair aqui, vou descer um pouquinho aqui na página anterior e aqui nós temos, eu vou observar dois exercícios, o 43 e o 44. Bora lá. Só observando o gráfico, eu já sei o que é crescente e o que é decrescente. Olha, a maior parte dele, ele vai continuar aqui, ó. E aqui ele vai continuar também. A maior parte dele está no primeiro quadrante e no terceiro. Isso é uma função crescente. Eu tenho, sem olhar coeficiente angular, eu não tenho condição de escrever aqui não, porque fica ruim escrever aqui no livro. Mas isso aqui é uma função crescente, perfeito? Eu posso pegar aqui uma caixinha de texto, mas não. Todo mundo está ouvindo aí, é só colocar na atividade de vocês que essa aqui é crescente. E essa aqui, gente, é decrescente. Perfeito. Então, a função f, que é essa aqui, ó, ela é crescente ou decrescente? Ela é decrescente. Perfeito? E a função g? A função g é crescente. Perfeito.
Letra B da 43. Determine as coordenadas do ponto de interseção de cada gráfico com os eixos x e y. Por exemplo, vamos para esse aqui, ó. A gente já está vendo que ele está interceptando esse eixo y. Deixa eu até colocar outra cor aqui, né, para a gente poder observar. O eixo y aí, né, aqui no 6. Se está no y, isso aí é um par ordenado de y, né? A gente achou 6 para y. E para ficar exatamente em cima do y, x tem que ser 0. Pronto, a gente achou o par ordenado desse aqui. Vamos agora para o par ordenado desse aqui. Olha, se ele está cortando, né? A gente está vendo aqui que ele está cortando aqui. A gente achou aqui, falta achar esse par ordenado. Desculpa, esqueci desse aqui, né? Agora aqui em relação a x, né? Em relação a x. Em relação a x, para cortar exatamente em cima, aqui é 18, tudo bem, sobre 7. E no lugar de y, para ficar em cima do eixo x, tem que ser 0. Pronto, o par ordenado aqui já foi feito. Falta agora do lado de cá. Olha, ele está passando no y, no 2. Pronto, no y, 2. No x, é claro, se ele está cortando o eixo y em cima do eixo y, tem que ser 0. Prontinho. E para a gente terminar, vamos em relação a x. X está aqui, ó, menos 4 quintos. Menos 4 quintos. Prontinho. Menos 4 quintos. E para ficar em cima aqui, ó, do eixo aqui tem que ser 0. Respondido isso aqui. Pronto. Aí vem a pergunta do C. O coeficiente angular A da função f é positivo ou negativo? É positivo ou negativo? A gente já viu que é decrescente isso aqui, então é negativo. Então a função f é negativa. E a função g, lá para o lado de cá, é crescente, é positivo. Bom, aqui é positivo e aqui a função g é negativa. Tá bom? Prontinho. Para a gente terminar agora o nosso conteúdo, classifique 44, viu, pessoal? Classifique cada sentença abaixo como verdadeiro ou falso. Vamos lá. Em toda função afim crescente, o coeficiente x é maior que zero. Claro, ele tem que ser maior que zero. Porque qualquer coisa menor que zero, ele é uma função decrescente. Verdadeiro. Então bota aí, verdadeiro. Tá bom? Ótimo. Existe uma função afim decrescente cujo coeficiente x é maior que zero? Falso. Se for maior que zero, ela classifica como crescente e não como decrescente, como diz aqui. Toda função afim cujo termo independente, quem é o termo independente, pessoal? Olha, a função afim é ax mais b. B é o termo independente, tudo bem? Toda função afim cujo termo independente é maior do que zero é função crescente. Mentira, isso é falso. O que determina que é crescente é o coeficiente angular, esse aqui, ó, não o b, tá bom? Então isso aqui é um falsão, é o fake. Agora a D, para a gente terminar. A reta que representa o gráfico de uma função afim crescente pode ser paralela à reta que representa o gráfico da função afim decrescente. Mentira. Se eu tenho aqui, ó, vou até desenhar aqui para a gente entender. A função crescente é assim. Né? Já viu que função crescente é assim. A decrescente é assim. Então, elas não são paralelas. Para ser paralelas, teria que estar assim. Ó. Isso é paralelo. E aqui elas não são. Então, isso aqui também é falso. Isso aqui é falso. Vou botar o F aqui em cima. Tá bom? Prontinho. E agora faça as demais questões. E amanhã a gente corrige. Perfeito? A aula não vai ficar tão grande. Né? 15 minutos de aula. E na próxima aula, na aula de amanhã, a gente discute um pouquinho mais a respeito da função crescente e decrescente.
Aqui fica meu forte abraço. Até mais.